O rosto da moda, a mandíbula marcada, os lábios perfeitamente volumosos, as maçãs do rosto altas. Você sabe do que eu estou falando. Você vê todos os dias no Instagram. As nossas pacientes chegam até nós com essas referências, com esses desejos. E a pergunta que eu te faço de profissional para profissional: o nosso verdadeiro papel é replicar esse padrão em série? Ou a nossa maior habilidade está em fazer algo muito mais difícil e muito mais potente? Olá, eu sou a doutora Aline e neste vídeo vamos mergulhar fundo na fisiologia da naturalidade. E eu não vou falar apenas sobre ética, eu vou te mostrar por que abandonar padrões e abraçar a individualidade de cada face é a estratégia mais inteligente para você construir uma carreira de sucesso, se diferenciar da concorrência e criar uma agenda de pacientes absolutamente fiéis. Você já deve ter recebido o seguinte pedido da sua paciente: doutora, podemos fazer a minha avaliação na consulta online? E o que eu quero te trazer hoje de pensamento? Você apenas ver o seu paciente pela tela não vai definir um planejamento completo e estratégico. Você precisa tocar o rosto da sua paciente para entender a estrutura óssea e, principalmente, entregar para ela um planejamento completo, sempre pensando na quantidade, menos é mais. E pontos estratégicos. Afinal, quando você faz essa avaliação pela consulta online, muitas vezes você pode ter uma distorção do que o paciente está te falando e que você não consegue entender através de uma tela. Por isso, você precisa ter o teu paciente na tua frente para que você entenda todas as estruturas anatômicas e entenda as assimetrias que você vai precisar melhorar na harmonização. E durante a sua conversa com a paciente, você precisa alinhar as expectativas sobre o resultado que ela deseja e o que de fato o rosto dela necessita. Muitas vezes a paciente vai te trazer uma referência de algum artista, de alguma influenciadora, e você precisa trazer para a realidade dela a situação do rosto dela. E que muitas vezes aquele resultado que ela deseja não vai ser harmonioso. E mesmo que ela te peça e você faça, você vai ver que no fim, tanto a paciente quanto você podem ficar insatisfeitos e a expectativa terá sido frustrada. Então, quando eu falo que menos é mais, é exatamente você criar um plano que você tenha começo, meio e fim. Comece por etapas. Se a sua paciente ela tem interesse em afinar o rosto, você precisa entender se ela tem indicação para realizar o preenchimento de mento, se projetando a região da mandíbula vai ficar harmonioso. E lembre-se, não temos como fazer esse procedimento sem atrelar a região de malar, mandíbula e mento. Se você fizer apenas o queixo, é o que eu sempre falo para as pacientes, vai incomodar e as outras regiões não estarão harmoniosas. Então você precisa trabalhar esses 3 pontos estratégicos com uma quantidade ideal para o tamanho do rosto dela e que vai entregar um resultado elegante. A expectativa que a sua paciente tem precisa ser estabelecida antes de iniciar o procedimento. Afinal, tudo que você fizer no rosto dela, que você entregar de resultado, a gente vai ter o comparativo do antes e o depois. E ela tem uma expectativa muito alta. Essa expectativa, eu sempre falo que você precisa deixar ela mediana e explicar para o paciente que a harmonização é uma construção e que principalmente para manter esse resultado, a cada 12 meses ou dependendo do histórico de saúde do paciente, porque tem pacientes que o produto degrada mais rápido, ela precisará estar no seu consultório para fazer a manutenção e que o resultado dure, que o resultado se mantenha.
Esse é o ponto importante que você precisa também conversar com a sua paciente se ela está disposta a cada 6 ou 12 meses realizar essas etapas. Lembre-se, ela tem uma expectativa sobre esse procedimento. Você acredita que esse resultado é mais elegante do que esse? Se você acredita nessa estética com mais propósito, com mais individualidade e mais ciência, se inscreva aqui no canal, porque toda semana vamos aprofundar em um tema como este. E agora eu quero começar uma discussão importante com você. Qual é o seu maior desafio na hora de convencer uma paciente de que o resultado natural é o mais bonito e elegante? Vamos conversar sobre isso aqui nos comentários. Te espero na próxima semana.